Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de construção de gráfico de função do primeiro grau, ou função afim, tá legal? Então olha só, ela diz assim, ó, construa o gráfico cartesiano das funções de reais em reais. Letra A, y que é igual a 2x menos 1. Então ele quer o gráfico dessa função aqui, ó, dessa função do primeiro grau. Minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, olha só. Primeira ideia, vamos zerar x. Por que eu vou zerar x? Para poder achar o intercepto em y, beleza? Então eu venho na lei de formação, que é y que é igual a 2x menos 1. Aí isso vai ficar y que é igual, aqui ó, 2 vezes x. Então vai ficar 2 vezes 0, porque eu vou pegar o x e vou zerar, tá legal? Então fica 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, isso vai dar 0. Então fica 0 menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. Então menos 1 é o intercepto em y. Tá legal? Aí depois, a minha segunda ideia é o seguinte. Vamos zerar o y. Então por que eu vou zerar o y? Para poder achar o intercepto em x. Tá legal? Então eu volto na lei de formação, que é 2x menos 1, que é igual a y. Tá legal? Mas sendo que esse y aqui, ó, eu vou zerar. Tá legal? Então fica assim, ó. 2x menos 1, que é igual a 0. 1 negativo desse lado, passa para o outro membro positivo. Então fica 2x, que é igual a 1. 2 que está multiplicando, passa para lá dividindo. Então x é igual a meio. Então meio é o intercepto em x. Aí depois a minha terceira ideia. Vamos construir o gráfico cartesiano. Então, o gráfico no plano cartesiano, ele vai ser uma reta que passa pelos interceptos. Passa pelo intercepto em x e pelo intercepto em y. O intercepto em x é meio, tá aqui ó, o eixo das abscissas. Então o intercepto em x é meio. E o intercepto em y, né, que é o eixo das ordenadas, é o menos 1. Então o gráfico de y que é igual a 2x menos 1 vai ser uma reta que passa por esses dois interceptos. Tá legal? Então esse daqui é o gráfico, ó, no plano cartesiano. Tudo bem? Tranquilo? Letra B. A letra B, ela diz o seguinte, ela fala assim, ó. Vem comigo. A letra B. B, ela fala assim, ó. Y que é igual a x mais 2. Vamos lá? Então olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Primeira ideia. Vamos zerar x. Então por que eu vou zerar x? Para poder achar o intercepto em y. Então tá aqui, ó. Volto na lei de formação. Y que é igual a x mais 2. Aí esse x aqui, ó, eu vou substituir por 0, porque eu vou zerar o x, né? Então esse x eu vou substituir por 0. Então fica y que é igual a 0 mais 2. 0 mais 2 vai dar 2. Então tá aí, ó. Esse daqui é o intercepto em y. No eixo das ordenadas, o gráfico vai passar por esse ponto aqui em y. Tá legal? Aí minha segunda ideia, ficou assim, ó, minha segunda ideia. Vamos zerar y. Então eu volto na lei de formação, x mais 2 que é igual a y. Esse y aqui eu vou zerar. Então fica x mais 2 que é igual a 0. 2 positivo desse lado, ele passa para o outro lado, negativo. Então x é igual a menos 2. Então menos 2 é o intercepto em x. Terceira ideia. Vamos construir o gráfico no plano cartesiano. Então tá aqui, ó, plano cartesiano, eixo das abscissas, que é o eixo x, eixo das ordenadas, que é o eixo y. Aí o gráfico vai ser uma reta que vai passar por esses dois interceptos. O intercepto em x no eixo das abscissas é o menos 2 e o intercepto em y no eixo das ordenadas é o 2. Então o gráfico de y, que é igual a x mais 2, é uma reta que passa por esses dois pontos. Tá legal? Letra C. Vem comigo na letra C. Bom, na letra C ele diz assim, ó. Construir o gráfico dessa lei de formação aqui, ó. Y que é igual a 3x mais 2. Então vamos lá. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, ó. Primeira ideia. Vamos zerar x. Então tá aqui a lei de formação. Esse x aqui eu vou zerar. Então aqui, ó. A lei de formação ela é y que é igual a 3x mais 2. Então y é igual a 3 vezes 0 mais 2. Peguei esse x e zerei, né? Aí resolvo a primeira multiplicação. 3 vezes 0 vai dar 0. Então y é igual a 0 mais 2. 0 mais 2 vai dar 2. Então y é igual a 2. Então 2 é o intercepto no eixo das ordenadas, no eixo
y. Segunda ideia, aqui ó, vamos zerar y. Então tá aqui a lei de formação de novo, 3x mais 2, que é igual a y. Então, aqui ó, esse y aqui eu vou substituir por zero, então isso vai ficar 3x mais 2, que é igual a zero. 2 positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo, então fica 3x, que é igual a menos 2. 3 está multiplicando, passo para lá, dividindo. Então, x é igual a menos 2 dividido para 3. Menos 2 terços é o intercepto no eixo das abscissas, no eixo x. Agora, a terceira ideia. Bom, a minha terceira ideia ficou assim, ó. Vamos construir o gráfico no plano cartesiano. Então, está aqui o plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, eu tenho intercepto menos 2 terços, e no eixo das ordenadas eu tenho o intercepto 2. Como a lei de formação é uma equação do primeiro grau, é uma função do primeiro grau, então o gráfico é uma reta que passa por esses dois interceptos, por esses dois pontos, tá legal? Então esse daqui é o gráfico, ó, que passa no eixo das abscissas por menos 2 terços e no eixo das ordenadas por 2, tá legal? Bom, letra D, vamos lá, letra D? Olha só, na letra D ele fala assim, ó, y que é igual a 2x menos 3 dividido para 2. Então tá aqui a letra D, ó, y que é igual a 2x menos 3 dividido para 2. Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Minha solução eu coloquei assim, olha só. Primeira ideia, vamos zerar x. Então, por que eu vou zerar o x? Para poder achar o intercepto em y, tá legal? Então, vamos lá, aqui, ó. Voltando na lei de formação, y que é igual a 2x menos 3 dividido para 2, tá legal? Então, esse x aqui, ó, eu estou substituindo ele por zero. Então, y é igual a 2 vezes 0 menos 3 dividido para 2. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, y é igual a 0 menos 3 dividido para 2. 0 menos 3, isso vai dar menos 3. Então, fica menos 3 dividido para 2. Então, y é igual a menos 3 dividido para 2. Menos 3 dividido para 2 é o intercepto no eixo das ordenadas, no eixo y. Tá legal? Agora, minha segunda ideia. A segunda ideia ficou assim, ó. Vamos zerar y. Então, volto na lei de formação. 2 vezes x menos 3 dividido para 2, que é igual a y. Esse y aqui eu vou zerar, ó. Então, fica 2x menos 3 dividido para 2, que é igual a 0. 2 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, isso fica 2x menos 3, que é igual a 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, 2 vezes x menos 3, que é igual a 0. 3 está negativo desse lado, ele passa para o outro lado positivo. Então, 2x é igual a 3. Aqui é 2 vezes x, então esse 2 está multiplicando. 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é o intercepto no eixo das abscissas. Tá legal? No eixo x. Aí a minha terceira ideia ficou o seguinte. Vamos construir o gráfico no plano cartesiano. Então, tá aqui, ó. Plano cartesiano. Ó, eixo das abscissas, eixo x. Eixo das ordenadas, eixo y. O intercepto no eixo x é 3 meios, tá aqui. O intercepto no eixo das ordenadas, no eixo y, é menos 3 meios. Repara que a lei de formação é uma equação do primeiro grau, né? Onde o expoente do x é 1. Então, o gráfico tem que ser uma reta que passa por esses dois interceptos. Então, tá aqui, ó. Esse daqui é o gráfico dessa lei de formação. Tá legal? Agora, a letra E. Vamos lá, letra E? Bom, na letra E ele fala assim, ó. Y que é igual a menos 3 vezes x menos 4. Então, ele quer o gráfico dessa lei de formação aqui, ó. Tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Primeira ideia. Vamos zerar x. Então, tá aqui, olha só. Essa daqui é a lei de formação, né? Y que é igual a menos 3x menos 4. Esse x aqui eu vou zerar, beleza? Então, isso vai ficar y que é igual a menos 3 vezes 0 com menos 4. Resolvo primeiro a multiplicação. Menos 3 vezes 0, isso vai dar 0. Então, y é igual a 0 com menos 4. 0 com menos 4 vai dar menos 4. Então, y é igual a menos 4. Bom, então tá aí. Esse daqui é o intercepto no eixo das ordenadas, no eixo y. Aí depois a minha segunda ideia. Minha segunda ideia ficou assim, ó. Vamos zerar y. Eu vou zerar o y para poder achar o intercepto em x, no eixo das abscissas. Tá legal? Então vem comigo. Volto na lei de formação.
menos 3 vezes x menos 4, que é igual a y. Aí esse y aqui eu vou substituí-lo por zero. Então fica menos 3 vezes x menos 4, que é igual a zero. 4 está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então, menos 3x é igual a 4. Menos 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 4 sobre menos 3. 4 sobre menos 3 é equivalente a menos 4 terços. Então, tá aí, menos 4 terços é o intercepto no eixo x, no eixo das abscissas. A minha terceira ideia ficou assim, ó. Vamos construir o gráfico no plano cartesiano. Então tá aqui o plano cartesiano, né? Eixo das abscissas, eixo x, eixo das ordenadas, eixo y. Então o gráfico tem que ser uma reta que passa por esses dois interceptos, né? Porque é uma equação do primeiro grau. Sendo a equação do primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta que passa pelo intercepto em x e pelo intercepto em y. Intercepto em x, menos 4 terços. Intercepto em y, menos 4. Então o gráfico é uma reta que passa por esses dois pontos, ó, que é o gráfico dessa lei de formação aqui, ó. Tá legal, galera? Valeu, um abraço, até a próxima.